Então, sejam bem-vindos à AMV. Hoje nós vamos falar de mais um capítulo do nosso manual sobre um assunto que às vezes encuca muito a cabeça do pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre nova ordem e também vamos falar sobre recompromisso. E vamos falar sobre o embate que isso tem dado e nós vamos esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a nova ordem. O que é uma nova ordem? Uma nova ordem, ela é uma doação normal, ela paga a fila normalmente. E essa nova ordem, ela serve para quê? Para gerar recompromissos de 7 em 7 dias. Quando essa nova ordem é cumprida, você ativa essa nova ordem e você cumpre essa nova ordem. Quando a gente fala cumprir, é quando você faz aquela doação. Então, quando você cumpre essa nova ordem, ela dispara toda semana recompromissos para você. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre as funções da nova ordem. Você ativa uma nova ordem de R$ 100, por exemplo. E ao ativar essa nova ordem de R$ 100, olha, vão surgir toda semana um recompromisso de R$ 100 para você. Primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e assim sucessivamente. E esses recompromissos, eles vão surgir até que se complete o teto do lucro líquido recebido. Bom, já descobrimos o que é a nova ordem. Ela serve para disparar esse cara aqui que a gente vai falar agora, que são os recompromissos. Recompromisso também é uma doação que paga a fila normalmente, só que o recompromisso, quando você cumpre o recompromisso, ele volta para a sua conta com 20% de lucro líquido. Então, ele volta 20% a mais. A diferença da nova ordem para o recompromisso basicamente é essa. A nova ordem dispara os recompromissos. E os recompromissos retornam para você integralmente com 20% de lucro. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, você cumpre uma nova ordem de R$ 100. Depois que você cumpriu essa nova ordem de R$ 100, o que você vai fazer? Você vai aguardar por 7 dias. E depois que você aguardar por 7 dias, a cada 7 dias vai surgir um recompromisso no mesmo valor dessa nova ordem. E aí o que você faz? Você vai lá e cumpre o recompromisso. Quando você cumprir o recompromisso, normalmente de 2 a 3 dias depois, esse recompromisso ele volta. Só que ele não volta sozinho, ele volta com 20% de lucro. Então, automaticamente você vai para a fila e você recebe o mesmo valor do seu recompromisso com 20% de lucro líquido. Bom, vamos dar uma analisadinha aqui no retorno por cada recompromisso cumprido. Eu cumpri um recompromisso, esse recompromisso no valor de R$ 100, e depois que eu cumpri esse recompromisso, isso acontece com todos os recompromissos, esse recompromisso ele volta para mim e volta com um adicional, que é um retorno de 20% de lucro líquido. Então, esse é o caminho do recompromisso. Ele vai, mas ele retorna para você. Isso vai acontecendo na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, e assim sucessivamente, ok? Então, você recebe sempre 20% a mais todas as vezes que você fizer uma doação de recompromissos toda semana, ok? Então, baseado nisso, podemos concluir que nova ordem, ela gera recompromissos. E recompromissos geram lucro líquido. Vamos mostrar no diagrama apenas mais uma vez para reforçar se a gente entendeu bem a história. Primeiro, eu
adquiro, eu cumpro uma nova ordem. Na primeira semana, o que vai acontecer? Vai aparecer um recompromisso para eu cumprir. O que eu faço? Eu vou lá e cumpro esse recompromisso. Quando eu cumprir esse recompromisso vai voltar para mim e mais 20% de lucro. Ok? Vamos analisar de novo? Na segunda semana. Na segunda semana, vai aparecer outro recompromisso idêntico ao da semana anterior. Eu vou lá, cumpro esse recompromisso, faço essa doação e ele volta para mim. Quando ele volta para mim, ele volta adicionado com 20% de lucro. E na terceira semana, o que vai acontecer? Na terceira semana, você vai cumprir o recompromisso. Esse recompromisso volta integralmente para você com 20% de lucro. Assim vai acontecer também na quarta semana, o recompromisso que você cumprir volta integralmente para você com 20% de lucro. E assim vai acontecendo todas as semanas e assim você vai pegando 20% de lucro toda semana que você cumprir os seus recompromissos. Ok, pessoal? Então, tá aí explicado o assunto de uma vez para todos nós entendermos a diferença entre nova ordem e recompromissos. Um grande abraço e até a próxima.